Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o estudo da Sentinela da semana 26 de maio a 1º de junho, que tem o tema Continue andando pela fé. Esse será o estudo número 12, estaremos fazendo esse estudo com leitura, perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos preparando o nosso estudo de Sentinela, estudo número 12, que tem o seguinte tema: Continue andando pela fé. O texto base de nossa consideração é o livro de 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 7. Estamos andando pela fé, não pela vista. Qual será o objetivo desse estudo? Ver como podemos continuar andando pela fé ao tomar decisões importantes. Então, somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino, deixe o seu like e caso você deseje contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. O apóstolo Paulo sabia que seria morto em breve. Mas, ao refletir no modo como tinha levado sua vida, ele se sentiu muito feliz. Ele disse: terminei a corrida, vivi de acordo com a fé. Paulo tomou decisões sábias em sua vida como cristão e sabia que tinha alegrado o coração de Jeová. Nós também queremos tomar boas decisões e ter a aprovação de Jeová. Então, o que precisamos fazer? Então, a primeira pergunta do parágrafo 1. Por que o apóstolo Paulo podia olhar para trás e se sentir feliz com sua vida? Porque o apóstolo Paulo sabia que tinha tomado boas decisões e agradado o coração de Jeová. Tanto que ele disse em 2 Timóteo 4:7, travei a boa luta, terminei a corrida, vivi de acordo com a fé. Leitura do parágrafo 2. Falando sobre si mesmo e sobre outros cristãos fiéis, Paulo disse: estamos andando pela fé, não pela vista. O que isso quer dizer? Na Bíblia, a palavra andar às vezes se refere a como uma pessoa decide viver sua vida. Quando alguém anda apenas pela vista, ele toma decisões baseadas apenas no que consegue ver, ouvir e nos seus sentimentos. Por outro lado, quando alguém anda pela fé, ele toma decisões baseadas no que Jeová pensa. Suas ações mostram que ele tem certeza de que Deus vai recompensá-lo e de que os conselhos de Jeová que encontramos na Bíblia sempre são para o nosso bem. Então, pergunta: o que significa andar pela fé? Significa que quando tomamos alguma decisão, tomaremos sempre baseadas no que Jeová pensa e não confiando apenas em nossa sabedoria. Leitura do parágrafo 3. É claro que todos nós tomamos algumas decisões baseadas no que vemos e ouvimos e sentimos. Mas, se levarmos em conta apenas essas coisas ao tomar decisões importantes, provavelmente vamos ter problemas. Por quê? Porque nem sempre dá para confiar no que vemos, ouvimos e sentimos. Se andarmos apenas pela vista, uma hora ou outra vamos acabar tomando uma decisão que Jeová não aprova. Mas se andarmos pela fé, vamos tomar decisões que agradam ao Senhor. Além disso, seguir os conselhos de Deus vai nos dar paz interior e verdadeira felicidade. E se continuarmos andando pela fé, vamos poder viver para sempre. Pergunta: que benefícios temos quando andamos pela fé? Evitaremos alguns problemas, pois nem sempre tomamos boas decisões. Então, quando andamos pela fé, vamos tomar decisões que agradam a Jeová, nos dando paz interior e verdadeira felicidade. Leitura do 4. Como podemos saber se estamos andando pela fé ou pela vista? Basicamente, precisamos nos perguntar: o que eu levo em conta ao tomar uma decisão? Será que penso apenas nas coisas que consigo ver? Ou será que tomo decisões levando em conta os conselhos de Jeová? Neste estudo, vamos ver como podemos continuar andando pela fé em 3 situações importantes: ao escolher um emprego, ao decidir com quem se casar e ao receber uma orientação da organização de Jeová. E para cada uma dessas situações,
vamos ver o que devemos levar em conta para tomar uma boa decisão. Pergunta: como alguém pode saber se está andando pela fé ou pela vista? Podemos nos fazer algumas perguntas. O que eu levo em conta ao tomar uma decisão? Será que penso apenas nas coisas que consigo ver? Ou será que tomo decisões levando em conta os conselhos de Jeová? Então, nesse estudo, vamos ver 3 situações que mostram se estamos andando pela fé: ao escolher um emprego, ao se casar e quando recebemos uma orientação da organização. Subtítulo: ao escolher um emprego. Todos nós queremos nos sustentar e cuidar das necessidades materiais da nossa família. Alguns empregos têm um salário melhor do que outros. Nesses casos, é possível cobrir as despesas do dia a dia e até guardar algum dinheiro para o futuro. Já em outros empregos, o salário só dá para cuidar das necessidades básicas da família. Ao escolher um emprego, é claro que vamos pensar em quanto vamos ganhar, mas se essa for a única coisa que levamos em conta, estaremos andando pela vista. Pergunta: o que devemos levar em conta ao escolher um emprego? Então, devemos escolher um emprego que dê para cuidarmos das necessidades básicas de nossa família e dando para guardar um dinheiro é melhor ainda. Leitura do 6. Se andarmos pela fé, também vamos pensar em como o emprego que escolhemos poderia afetar nossa amizade com Jeová. Podemos nos perguntar: nesse emprego, será que eu vou precisar fazer alguma coisa que Jeová odeia? Será que eu vou perder reuniões ou ter menos tempo para pregar ou para estudar a Bíblia? Será que eu vou precisar passar muito tempo longe da minha família? Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, seria sábio não aceitar esse emprego, mesmo que esteja difícil encontrar trabalho. Nós andamos pela fé, por isso, tomamos decisões que mostram nossa confiança de que Jeová vai cuidar de nossas necessidades. Pergunta: como podemos andar pela fé ao escolher um emprego? É pensar como o emprego pode nos afetar. Será que vamos perder reuniões? Teremos menos tempo para o ministério? Passaremos mais tempo longe de nossa família? Quando andamos pela fé, confiamos que Jeová pode nos ajudar a tomar a melhor decisão. Leitura do 7 e 8. Veja como Javier, um irmão na América do Sul, reconheceu que é importante andar pela fé. Ele disse: eu tentei uma outra vaga de emprego na empresa em que eu trabalhava que me daria um salário 2 vezes maior e que me faria sentir muito realizado. Só que Javier também queria muito se tornar pioneiro. Ele conta: eu consegui uma entrevista com um gerente nacional. Antes da entrevista, eu orei pedindo ajuda porque eu tinha certeza de que Jeová sabia o que era melhor para mim. Eu queria ter um emprego melhor e um salário mais alto, mas não se isso fosse me atrapalhar de fazer mais para Jeová. Javier diz: durante a entrevista, o gerente me disse que eu teria que fazer hora extra com frequência. De forma educada, eu expliquei que não poderia fazer isso por causa da minha adoração a Deus. Javier decidiu não aceitar essa vaga de emprego e continuar na mesma função. 2 semanas depois, ele se tornou pioneiro. E, em poucos meses, ele encontrou um emprego de meio período. Ele disse: Jeová ouviu minhas orações e me ajudou a encontrar um emprego que me permite ser pioneiro. Eu fico muito feliz porque esse trabalho me dá mais tempo para servir a Jeová e aos meus irmãos. Pergunta do 7 e 8. O que Javier fez para andar pela fé? Javier, mesmo tendo a oportunidade de ter um bom emprego e ganhar mais, ele preferiu adorar Jeová. Rejeitou tal serviço, pois isso iria atrapalhar em ser pioneiro. E essa foi uma boa decisão, pois logo depois ele conseguiu arrumar um trabalho de meio período e conseguiu ser pioneiro. Leitura do 9. E se percebermos que o emprego que temos agora está nos impedindo de andar pela fé? Veja o que aconteceu com o irmão da República do Congo chamado Trésor. Ele diz: eu tinha o emprego dos sonhos. Eu ganhava 3 vezes mais do que no meu emprego anterior e era muito respeitado pelas pessoas. Só que Trésor perdia algumas reuniões porque precisava fazer hora extra. Ele também era pressionado a mentir para esconder as coisas desonestas que a empresa fazia. Trésor queria sair da empresa, mas tinha medo de não conseguir outro emprego. O que o ajudou?
Ele diz: Abacuque 3, 17 ao 19 me ajudou a entender que Jeová sempre cuidaria de mim, mesmo se eu deixasse esse emprego e ganhasse menos dinheiro. Então, eu pedi demissão. Ele explica: muitos acham que seus funcionários estão dispostos a sacrificar qualquer coisa para ganhar bem, inclusive o tempo que passam com a família e que usam para adorar a Deus. Eu fico feliz porque eu protegi meu relacionamento com Jeová. Um ano depois, Jeová me ajudou a encontrar um emprego estável. Agora eu ganho o suficiente para cobrir minhas despesas e ainda tenho mais tempo para servir a Jeová. Quando a gente coloca Jeová em primeiro lugar, ainda assim podemos passar algumas dificuldades financeiras, mas Jeová sempre vai cuidar de nós. Se confiarmos nos conselhos e nas promessas de Jeová, vamos continuar andando pela fé e Ele com certeza vai nos abençoar. Pergunta: o que você aprendeu com a experiência de Trésor? Então eu aprendi que ganhar mais nem sempre é sinal de contentamento, principalmente quando deixamos o lado espiritual de lado. Trésor percebeu exatamente isso e decidiu sair do emprego. Um ano depois ele conseguiu um emprego estável, servindo melhor a Jeová. Isso nos mostra que também devemos tomar boas decisões, mostrando assim que andamos pela fé. Subtítulo: Ao decidir com quem se casar. Leitura. O casamento é um presente de Jeová e é normal querer se casar. Ao escolher alguém para se casar, uma irmã talvez analise a personalidade do irmão, sua aparência, reputação, a maneira como ele cuida do dinheiro, as responsabilidades que ele tem na família e se ele a faz feliz. Todas essas coisas são importantes, mas se ela pensar apenas nessas coisas, ela vai estar andando pela vista. Pergunta: como uma pessoa poderia acabar andando pela vista ao escolher alguém para se casar? Por pensar somente em reputação, dinheiro e responsabilidade e se ele ou ela o fará feliz. Leitura do 11. Jeová fica muito orgulhoso dos irmãos e irmãs que seguem o conselho dele ao escolher alguém para se casar. Por exemplo, eles levam muito a sério a orientação de esperar até estar além da flor da juventude, antes de começar a namorar. Eles fazem questão de que a pessoa com quem vão se casar tenha as qualidades que Jeová diz que um bom marido ou uma boa esposa deve ter. E se alguém que não é testemunha de Jeová mostra interesse romântico, eles confiam no conselho de se casar somente no Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Eles continuam andando pela fé e confiam que Jeová sempre vai cuidar dele em sentido emocional, melhor do que qualquer outra pessoa. Pergunta: o que é preciso fazer para andar pela fé ao escolher com quem se casar? Então é preciso estar além da flor da juventude para se casar, a pessoa precisa ter qualidade que Jeová diz ser bom e confiar que Jeová sempre estará ajudando em sentido emocional. Leitura do 12. Veja o que aconteceu com uma pioneira na Colômbia chamada Rosa. Por causa do seu trabalho, ela teve muito contato com um homem que não era testemunha de Jeová e que se interessou por ela. Rosa acabou gostando dele. Ela conta: ele parecia ser um homem muito bom. Ele prestava serviço voluntário e não fazia coisas como fumar ou beber demais. Além disso, ele me tratava muito bem. Ele tinha tudo o que eu queria no marido, só não era testemunha de Jeová. Naquela época, eu me sentia muito sozinha. Eu queria me casar, mas não tinha encontrado ninguém na organização. Por isso, foi difícil dizer não para ele, porque era algo que eu queria muito. Mesmo assim, Rosa não se deixou levar pela situação e não andou pela vista. Ela parou para pensar no que aconteceria com a amizade dela com Jeová se ela se envolvesse com aquele homem. Então, ela decidiu cortar todo o contato com ele e se concentrar bastante em atividades espirituais. Logo depois, ela foi convidada para a escola para evangelizadores do reino e hoje serve como pioneira especial. Ela disse: meu coração está transbordando de alegria com as bênçãos que Jeová me deu. É verdade que nem sempre é fácil andar pela fé em assuntos que mexem tanto com os nossos sentimentos. Mas quando deixamos Jeová nos guiar, o resultado é sempre o melhor para nós. Pergunta: o que você aprendeu com o que aconteceu com
Rosa. Então aprendi que nem sempre devemos deixar a emoção falar mais alto, mas devemos confiar que sempre Jeová tem a melhor decisão para nós. Rosa não se deixou levar pelo sentimento, seguiu a orientação de Jeová e conseguiu ser uma pioneira especial. Subtítulo: Ao receber uma orientação da organização de Jeová. É muito comum recebermos orientações da organização que nos ajudam a servir a Jeová da melhor maneira. Essas orientações podem vir dos anciãos locais, do superintendente de circuito, de Betel ou do corpo governante. Mas, e se não conseguimos entender o que está por trás de uma orientação? Talvez a gente fique pensando só nas dificuldades que essa orientação pode nos trazer. E podemos até começar a focar nas imperfeições dos irmãos que deram a orientação. Só que fazer essas coisas seria andar pela vista. Pergunta: o que pode nos fazer andar pela vista ao recebermos uma orientação da organização? Então, por ficar pensando em quem enviou tal orientação e não na orientação em si, que visa sempre o nosso melhor em servir a Jeová. Leitura do 14. Quando andamos pela fé, confiamos que Jeová está orientando sua organização, que ele conhece bem as circunstâncias de cada um e que sabe o que é melhor para nós. Por isso, obedecemos logo às orientações e fazemos isso com uma atitude positiva. Sabemos que nossa obediência contribui para a união de nossa congregação. E por mais que os irmãos que tomam a liderança sejam imperfeitos, temos certeza de que Jeová vai nos abençoar se formos obedientes. Se alguma orientação realmente precisar ser corrigida, Jeová vai cuidar disso na hora certa. Pergunta: o que vai nos ajudar a andar pela fé quando recebemos uma orientação da organização? Então é confiar que Jeová está orientando a sua organização, que ele conhece as circunstâncias de cada um e que sabe o que é melhor para nós. Por isso obedecemos e contribuímos para a união da congregação. E se algo tem que ser mudado, no momento certo Jeová fará isso. Leitura do 15 e 16. Veja um exemplo que mostra os benefícios de andar pela fé e obedecer às orientações da organização. No Peru, muitos falam espanhol, mas muitos outros falam idiomas nativos. Um desses é o Quechua. Já por muitos anos, os irmãos procuram pessoas que falam esse idioma. Só que, para atender algumas leis do governo, foram feitos ajustes na maneira de alcançar essas pessoas. Por causa disso, alguns irmãos começaram a se perguntar se essas mudanças prejudicariam o trabalho naquele idioma. Mas, por terem obedecido a essas orientações, Jeová abençoou os esforços dele de encontrar pessoas que falam Quechua. Kevin, um ancião que serve numa congregação de Quechua, era um desses que estavam preocupados. Ele explica: eu pensava, e agora? Como a gente vai conseguir encontrar as pessoas que falam Quechua? O que Kevin fez? Ele conta: eu meditei em Provérbios 3:5 e no exemplo de Moisés. Jeová tinha dado a ele orientações que pareciam não fazer sentido. Quando os israelitas estavam fugindo do Egito, Jeová disse para Moisés levar o povo por um caminho que dava no Mar Vermelho. Parecia que eles iam ficar sem saída e ficaria fácil serem pegos pelos egípcios. Mesmo assim, Moisés obedeceu e Jeová abençoou os israelitas, fazendo um milagre impressionante para salvar o povo. Apesar da preocupação, Kevin estava disposto a se ajustar às novas orientações. Qual foi o resultado? Ele diz: foi incrível ver como Jeová nos abençoou. Agora, em vez de ficar procurando em todo o território, é só encontrar uma ou duas pessoas, a gente se concentra em lugares onde já sabemos que muitos falam Quechua. Assim, nós conseguimos conversar com mais pessoas e também fazemos mais revisitas e estudos. Além disso, o número de pessoas que estão assistindo às reuniões aumentou. Sem dúvida, quando andamos pela fé, sempre somos recompensados por Jeová. Pergunta: o que ajudou um irmão a andar pela fé, mesmo tendo algumas dúvidas sobre uma orientação da organização? Então ele meditou na palavra de Deus, observou novamente o relato de Moisés e percebeu que mesmo a orientação às vezes não fazendo sentido, é melhor sempre confiar. Ele fez isso concernente à orientação recebida e aplicou a orientação e foi bem sucedido.
Leitura do 17. Nós vimos como continuar andando pela fé ao tomar decisões sobre 3 assuntos importantes. Mas devemos continuar andando pela fé em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quando escolhemos nossas diversões, o que fazemos com o nosso tempo livre, quando tomamos decisões sobre estudos ou formação profissional e sobre criação de filhos. Em qualquer decisão na nossa vida, devemos nos guiar não apenas pelo que podemos ver, mas também pela nossa amizade com Jeová, seus conselhos e sua promessa de sempre cuidar de nós. Se fizermos isso, andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo o sempre. Pergunta: o que você aprendeu neste estudo? Então aprendi que preciso continuar andando pela fé. E posso fazer isso por obedecer às orientações de Jeová, tanto ao escolher um emprego, ao se casar e também quando recebemos orientações da organização. Vamos agora juntos fazer a recapitulação. A primeira dela é: como podemos andar pela fé ao escolher um emprego? Então, por escolher um emprego que não atrapalhe o nosso processo ou o nosso progresso espiritual. Pois o mais importante é sustentar nossa família, pregar as boas novas, estar presente em nossas reuniões. Fazendo assim, estaremos andando pela fé. Como podemos andar pela fé ao escolher com quem vamos casar? Pois além de olhar como a pessoa é na sua conduta, precisamos observar sua forma de adoração a Deus. Devemos também pensar em se casar somente após a flor da juventude e, de preferência, sempre com alguém que também seja cristão. Como podemos andar pela fé ao receber uma orientação da organização de Jeová? Por confiar que tal orientação é sempre para o bem coletivo. E mesmo que seja difícil de entender, devemos acatar e colocar em prática. Somente assim continuaremos andando pela fé. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero de coração que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.